Carlos, obrigada pelo carinho, né? Nos apresenta dessa maneira, né? Já fala dos laços que nos unem, né? Nessa casa de amor, nessa casa que nos acolhe, nesse espaço de aprendizado. Como o seu Nelson bem disse, hoje é uma conversa de um estudo sobre conhecimento de si mesmo. O que a doutrina fala, né? Sobre esse dístico que Sócrates se aproximou dele, né? Que fazia parte lá do oráculo de Delfos, que as pessoas entravam no oráculo, muitas vezes não se apercebiam, né? Do conhece-te a ti mesmo que estava escrito, mas as pessoas iam lá no oráculo para fazer pergunta aos deuses sobre o seu futuro, para saber, né, sobre o que ia acontecer. A gente brinca e quando encontra alguns artigos espíritas na internet que falam desses aspectos, dizem, iam lá para saber se iam ganhar na loteria, né? Aquelas perguntas que às vezes as pessoas se fazem, né? Brincando um pouquinho, né? De querer saber, né? Do futuro. E Sócrates, como o sábio, né? Da antiguidade, um filósofo, logo percebeu a profundidade dessa frase, lembrando e tomando essa frase nos seus ensinamentos, porque essa é uma frase que faz com que cada um de nós retorne a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então é um movimento que a gente tem que fazer em relação a nós mesmos. Não é o outro que vai nos dizer, né, quem nós somos, não é o outro que vai dizer o que devemos fazer. O conhece-te a ti mesmo é esse movimento nosso conosco. E aí nós temos o Livro dos Espíritos, na pergunta 919, nós temos lá na terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Na lei de perfeição moral, na pergunta 919, nós temos a seguinte questão que Kardec faz aos espíritos. Qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta é de Santo Agostinho, né? A maioria de vocês já deve ter lido, né, essa pergunta, essa lei lá aqui no Livro dos Espíritos. A resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho nos remete a Sócrates, a respeito, né, do que o Sócrates considerou sobre o conhecimento de si mesmo. E quando a gente pensa, né, em Sócrates, no que ele entendia sobre esse processo do conhecimento que está dentro de cada um de nós, ele também tinha uma frase que era: só sei que nada sei. Essa frase é muito considerada como um aspecto de abertura ao aprendizado, que Santo Agostinho vai retomar aqui também, quando ele vai convidar a gente a refletir sobre o conhecimento de si mesmo. Ele diz assim: compreendemos, vou ser fiel ao texto, tá, gente? Depois a gente conversa um pouquinho, eu sei que às vezes não é muito prazeroso ouvir a pessoa ler, mas vamos lá. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Aí Santo Agostinho nos dá uma diretriz. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim, foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. E aí ele diz o seguinte: aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Quando eu releio essa frase, vou fazer com vocês a reflexão que eu fiz. Muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com as nossas tribulações, com as nossas atividades, atribuições do dia a dia, que esquecemos até de fazer a nossa prece ao final do dia. E o que
Santo Agostinho está propondo aqui para nós é justamente um exame e uma análise de consciência todas as noites. Então, antes de dormir, retomar o nosso dia e retomar as nossas ações, perguntando, inquirindo, indagando a nossa consciência se tem alguém que tem algo contra a gente, se alguma atitude que a gente teve ao longo do dia poderíamos ter feito diferente. E esse é um movimento diário. E aí, quando eu ouvi a mensagem que a Júlia acabou de ler, eu fui fazer essa mesma palestra na sexta-feira no Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo. E eles têm uma prática lá que eles ficam lendo 1 hora antes, as pessoas vão chegando na casa e aí a doutrinária começa às 3 da tarde, mas até às 3 da tarde todo mundo vai lendo. Por incrível que pareça, gente, todas as leituras falavam da preguiça, todas. E hoje, de novo, a preguiça. Eu falei, não posso deixar, cheguei a anotar aqui, vocês viram, né? Eu falei, tem que comentar sobre isso. Porque, na realidade, o que Santo Agostinho está nos convidando a fazer, nesse processo, nesse compromisso com o conhecimento de nós mesmos, que a gente já vai conversar, que a doutrina fala para a gente da reforma interior, já vamos chegar lá. Ele está nos convidando a uma atitude diária, a um compromisso diário, que não coaduna com a preguiça, né? Vou dormir, amanhã eu faço. Não pode, né? Esse é um exercício que nós temos que fazer cotidianamente. E aí ele traz outros aspectos para a gente refletir. Ele fala, né, que a gente também pode pensar se Deus nos reprovaria, né, nas atitudes que nós tivemos. E aí ele diz, olha, vocês podem pensar assim, essas perguntas que a gente está se fazendo para se conhecer, também a gente pode usar do amor próprio, né? E desculpar a gente, né? Então, como é que a gente vai se conhecer mesmo? Se a gente pode amenizar, né, as nossas dificuldades, os nossos defeitos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, como é que a gente faz, então, para olhar realmente nessa tomada de consciência, nessa análise? Aí ele diz o seguinte, imagina uma outra pessoa fazendo aquilo que você fez ao longo do dia. Se você condenaria, se você teria, né, algo para reprovar, significa que o que você fez também vai ser reprovado. E aí Santo Agostinho nos lembra que Deus não tem 2 medidas para a sua justiça. Se a gente vê o outro fazer, imagina o outro fazendo o que a gente acabou de fazer, o que acontece? Aquilo que nós fizemos certamente seria reprovado. Nossa consciência reprova no outro, precisa reprovar em nós mesmos, né? E aí ele diz, consultai os vossos amigos, as pessoas, consultai as pessoas, o que elas pensam sobre aquilo que você está fazendo, mas escutai principalmente os vossos inimigos, porque eles não vão ter interesse nenhum em amenizar, né? Se nós realmente estivermos fazendo algo equivocado, algo que não deveríamos fazer. E aí ele coloca que nós precisamos fazer esse balanço constantemente, lembrando que nós somos espíritos eternos e que a gente precisa se perguntar, se Deus nos levar amanhã, como é que nós estaremos? Então esse é um compromisso diário, porque a nossa verdadeira vida não é na Terra. A nossa verdadeira vida é a vida do Espírito, é a vida espiritual. Na Terra, né, a doutrina dos Espíritos vai nos dizer, a doutrina espírita, que nós estamos reencarnados, passando pelas experiências necessárias ao nosso aprendizado, numa reencarnação que não inicia a nossa vida de espírito, né? É mais uma etapa, né, das tantas vidas que nós já tivemos como espíritos eternos que nós somos.
Então, a importância de nós nos indagarmos, de investirmos, né, nossos esforços nessa tomada de consciência, lembrando que nós podemos partir da Terra a qualquer momento, já que a Terra não é a nossa verdadeira jornada, né? Aliás, nossa verdadeira pátria como espíritos eternos. É o espaço da nossa jornada de aprendizado. E aí ele diz o seguinte: colocai, pois, questões, à noite, quando a gente vai refletir, né? Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, assim, é um procedimento diário, é um compromisso, né, com o nosso crescimento, que é constante. E a gente vai fazendo isso e se dando conta, e ele ainda diz que podemos contar com a bondade de Deus. Podemos contar com o auxílio do Pai Celeste. Olha que maravilha. E aí ele ainda explica, antes de concluir as colocações dele, que na realidade nós passamos na Terra tanto tempo investindo num bom salário, numa boa aposentadoria, em atividades, né? Por que nós não investimos no nosso crescimento como espíritos eternos, na melhoria da nossa condição espiritual? E aí ele chama a atenção. E aí há uma colocação, né? Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito seguimos o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de prescrutar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma de respostas pode-se calcular a soma do bem ou do mal em nós mesmos. Profundo, né? E essa proposta, né, que Santo Agostinho nos traz, nos faz pensar na reforma íntima. Para a gente conversar hoje, eu separei 2 artigos de um livro chamado Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. Um artigo é de Gelson Luiz, ele fala sobre a reforma íntima, e um outro artigo é desse mesmo autor, né, que estuda a psicologia de Joana de Ângeles, junto com outro autor que também estuda a psicologia de Joana de Ângeles, que é Marlon Requindal. O primeiro artigo, eu só quero dar o título para vocês, tá? O primeiro fala do autodescobrimento, e aí ele retoma a reforma íntima. E o segundo artigo, vocês estão vendo que eu pintei tudo aqui, né? É que é onde eu quero pegar para vocês. Não vou ler tudo, mas algumas coisas tem que ser literal, né? Para a gente não perder. Emoções e sentimentos, uma compreensão psicológica espírita. Então, vou me organizar aqui para, no pouco tempo que eu tenho ainda, conversar com vocês sobre a reforma íntima, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, que nos fala sobre a importância do autodescobrimento. Na verdade, endossando aquilo que Santo Agostinho traz para a gente nessa obra básica do Livro dos Espíritos, nos chamando a atenção para o autoconhecimento como algo da dimensão individual, mas como algo para a evolução do espírito. Então, Joana de Ângeles vai dizer para a gente que o autodescobrimento é o caminho que nós temos para reconhecermos quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos. E aí, o autor nos chama a atenção que a nossa mente, ela funciona a partir da realidade do espírito que nós somos. A alma reencarnada, né? O espírito que nós somos. O espírito que nós somos vai dizer dos nossos pensamentos, da nossa vontade e dos nossos sentimentos. Por isso, nesse processo de reforma interior, nós nos darmos conta da nossa dimensão como espíritos eternos, nós nos darmos conta da nossa filiação divina. Na prece do seu Nelson hoje, eu pensei, já começou a fazer a palestra. O seu Nelson falou assim, que Deus, né, somos filhos de Deus. Deus, na sua infinita bondade, que nos criou simples e ignorantes,
que temos essa centelha divina dentro de cada um de nós. Reconhecer isso é parte do processo de crescermos como espíritos eternos que nós somos. E uma outra questão ligada à reforma interior é: precisamos reconhecer os recursos que nós temos nessa caminhada de olhar para a gente. Porque o conhece-te a ti mesmo também é um movimento de reconhecer as ações que a gente tem na relação com o outro. Então, aquela máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, fazem parte, né, desse movimento de olhar para a gente na perspectiva de nos conhecermos, de nos reconhecermos. O Gelson fala sobre alguns entraves que nós temos para nos conhecermos. E aí ele diz, nós enquanto humanidade, tá? Talvez a gente aqui já tenha entendido que somos espíritos eternos. Já é um passinho, né, que a gente pode agradecer. Ele vai dizer que a literalidade da matéria, e aí ele fala o materialismo, né? E a literalidade desse olhar que é apenas material, faz com que a gente lide apenas com o vazio. Não tem futuro, porque é o presente, é o concreto, apenas. Então ele vai dizer que a gente precisa reconhecer essa condição de espíritos eternos que nós somos, nos reconhecendo como filhos de Deus, reconhecendo que o nosso movimento é nos tornarmos um com esse Pai. E aí a gente pode lembrar, até agora não falei dele, mas a gente pode lembrar, o seu Nelson falou dele na abertura do nosso trabalho, a mensagem falava também, Jesus, nosso modelo e guia. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo todo o roteiro. É que não dá tempo de a gente pegar cada item, né, da trajetória. Mas a gente também vai encontrar aqui no Evangelho as explicações dizendo que, embora a gente não lembre, por exemplo, das vidas passadas, se a gente observar as nossas tendências, a gente vai saber aonde a gente precisa investir os nossos esforços para nos modificarmos. E aí o Gelson continua, né, com base lá na Joana de Ângeles, chamando a nossa atenção e dizendo como é que a gente pode aprender. A gente pode aprender na relação com o próximo, a gente pode aprender com as dores que a gente vive, a gente pode aprender com esse roteiro, né, traçado por Jesus, que nos mostra a necessidade, né, de amarmos aos nossos inimigos, de fazermos o bem, né, todas as bem-aventuranças, o entendimento do Cristo enquanto um consolador, né, enquanto um exemplo, um guia para as nossa trajetória aqui. Mas tudo isso acontece e a gente vai precisar reconhecer também os nossos sentimentos e as nossas emoções. Joana de Ângeles vai fazer uma diferenciação entre sentimentos e emoções. E esse artigo que eu mencionei, desse livro aqui, sobre reflexões, né, sobre a alma, refletindo a alma, eles nos chamam a atenção que muitas vezes a gente não reconhece as nossas emoções, tem receio delas, mas segue na nossa caminhada impulsionado por elas, como se elas nos guiassem assim nos nossos impulsos, sem nos darmos contas de que emoções são essas, né? Então, a importância de nós reconhecermos que as emoções, elas são sim das nossas vísceras. Elas vêm dessa dimensão, sim. As emoções autênticas nem sempre são tão positivas assim. Por exemplo, a raiva. A raiva é algo que nos toma. Não precisamos fazer de conta que ninguém aqui sentiu raiva já, né, gente? Todos nós sentimos raiva. Mas precisamos aprender a identificar a raiva para que a gente não direcione essa raiva contra as pessoas e nem a nós mesmos, né? Na forma de culpa, né? de
de rememorar, às vezes, atitudes que tivemos que nós precisamos transformar, precisamos modificar. Na reforma interior, Joana de Ângelis nos chama a atenção que nós precisamos partir de onde estamos. Ainda não somos anjos, né? Lembrei da música, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós vamos ser anjo. Mas nós vamos precisar agora trabalhar na reforma, no reconhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ainda pensando, né? Primeiro as emoções autênticas. Alegria, raiva, medo, tristeza. Não sei se está faltando alguma, são 5, está faltando uma, gente. Vamos que depois eu lembro. Se alguém lembrar, pode falar, viu, gente? Então, o amor é uma emoção autêntica, né? Então, aqui, alegria, tristeza, raiva, medo e o afeto, o amor. Está aqui. Sentimento. Por que o sentimento é diferente das nossas reações, das nossas emoções? Porque o sentimento, ele está na dimensão do nosso pensamento. O sentimento, ele é mais complexo. Ele nos faz pensar sobre tudo isso. A emoção nos coloca na ação, né? E que às vezes a gente precisa aprender a identificar para, sentir medo. Medo do quê? Eu tô com medo de não fazer uma boa palestra. Isso é ego, Patrícia. Isso é vaidade. Estudou a doutrina, vai lá, vai compartilhar, não é? E todo mundo que está lá é tão aprendiz quanto você. Então, esse medo, você não dá bola para ele. Faz prece, pede a espiritualidade que lhe ampare, né? Então, dando um exemplo aqui, brincando um pouquinho. Porque essas emoções, elas vão trazer para gente aspectos dessa nossa dimensão de ego, de persona, né? De personalidade, que às vezes atrapalha um pouco a nossa jornada, e também vão dizer da nossa dimensão self, si mesmo, naquela conexão com esse Pai Celeste, quando a gente se reconhece no outro, na filiação divina que a gente tem. E aí não é à toa que no processo de crescimento a gente precisa desenvolver esse potencial crístico, sim, porque nós precisamos passar a amar a humanidade como amamos aos nossos filhos, por exemplo, né? Como amamos aos nossos pais, como amamos aqueles que desfrutamos, né, da vida familiar, ou não, às vezes também desfrutamos na vida familiar de desafios. Estamos lá também para aprender a perdoar, né? A amar um pouquinho mais, né? Porque o perdão é amar um pouquinho mais, é caminhar um pouquinho mais, né? Quando o Evangelho diz que a gente precisa caminhar um pouco mais, né? Se convidar a gente para caminhar, agora eu não lembro mais quantos passos, 1000 passos a gente caminha 2000, é isso, né, Fábio? Obrigada. Então, nesse sentido, é o nosso aprendizado. Então, os sentimentos são esse burlamento, né? É o pensar sobre tudo isso. E as nossas emoções são, às vezes, um pouco desse turbilhão que nos acomete. Quem assistiu o filme Divertidamente vai ver que as emoções em si, elas não podem ser consideradas o vilão, né, da nossa vida. Pelo contrário, as nossas emoções trazem colorido para a nossa vida. As nossas emoções também nos ajudam nos laços que nós construímos, às vezes também nos laços que nós destruímos, mas a gente precisa aprender a reconhecê-las, para que a gente possa, ao identificá-las, saber a direção que a gente quer dar para elas, para que a gente possa se perceber em relação a elas, sem nos diminuirmos, entendendo, e agora eu vou ler, entendendo que quanto filhos de Deus, nós somos seres amados, que fomos criados, frutos do amor. Então vou ler isso, porque quando a gente para pensar nos nossos defeitos, às vezes a gente também tem uma tendência a ficar como se fosse nos massacrando, né? Não é essa a intenção. O convite do autodescobrimento, o convite do conhecimento de nós mesmos,
É para que a gente possa compreender a necessidade, muitas vezes, da transformação dos nossos pensamentos que não são positivos em pensamentos positivos, de direcionarmos a nossa mente ao bem, às ações no bem, o valor da caridade. Esse é o processo, porque muitas vezes, quando não aprendemos, nós ficamos, às vezes, como se a gente ficasse remoendo, os erros e ficamos só nessa questão. Não, nós precisamos reconhecer e ao nos reconhecermos como aprendizes, podemos avançar. E aí, o Gelson diz assim: somos frutos do amor e vivendo no amor de Deus. Fomos feitos para amar. Amar-se é encontrar-se. É poder reconhecer que seus efeitos despertam, transformam e regulam as forças de todo o universo, impulsionando-nos para a evolução. Tem aquela frase que quando um homem se eleva, com ele se eleva a humanidade, Quando cai, o mesmo acontece. Então nós precisamos reconhecer que esse investimento no amor que podemos ter por nós é também um investimento no amor que podemos ofertar àqueles que caminham conosco. Essa é a realidade do Espírito, esse é o nosso convite enquanto Espíritos eternos, Então, amar a si é buscar o entendimento objetivo de nossa realidade, termos a consciência de nossa condição espiritual e da capacidade de nossa mente. A nossa mente estão lá, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vontades. E nós sabemos que a vontade bem dirigida é o auxílio, o recurso que nós temos para vencer os nossos vícios, para superar os nossos desafios, com que a gente possa investir. Para finalizar, sabendo que esse tema a gente podia conversar um pouco mais, Mas o seu França me lembrou lá de trás que eu tinha 5 minutos, agora já não tenho mais 5, eu tenho 3 ou 2. Eu vou ler para vocês uma música que quando eu escuto, e a Ana Carla que sempre lembra essa música pra gente, os amigos também nos ajudam a crescer. Que bom que nós temos os amigos. E não é à toa que Jesus diz lá no livro Boa Nova, quando Pedro pergunta para ele por que ele transformou o vinho em água lá nas bodas, uma festa mundana, ele diz: conheces a alegria de servir um amigo? Quando os amigos param para nos ouvir, quando nos servem com o coração, não tem alegria maior, Para quem recebe e para quem doa. Então vamos lá, a música é assim: aprendi. Só para a gente finalizar, juro que eu vou ficar quieta. Como alguém que encontrasse a luz, a música é de Tim e Vanessa, tá? Depois vocês podem ouvir. É aprendiz. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. A doutrina nos possibilita isso, Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Por isso que se conhecer não é uma tarefa muito simples, porque dói, Como um parto, Dói, demora, mas a gente não pode desanimar. A coragem e a esperança são os nossos recursos também, para que a gente possa seguir nessa direção. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, eu sei que eu voltarei, as inúmeras reencarnações que a gente tem para esse processo de se reformar, para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Nós fomos criados para sermos felizes. Que nós possamos fazer isso nesse aprendizado de amor. Muito obrigada pelas boas vibrações.